Olá, pessoal, professora Maísa, vindo falar com vocês sobre língua portuguesa. Hoje nós vamos tratar da aula 21, anote aí no seu caderno, coloque a data de hoje, e o nosso tema é a exposição oral, a arte de falar em público. Veja, falar em público, principalmente dentro do contexto escolar, é bastante comum. A professora, trazer atividades em que você tem que ir para frente da sala, apresentar um trabalho, certo? Então é uma exposição oral. Também a gente tem dentro dessa exposição oral seminários e debates, certo? A exposição também oral, a arte de falar em público, ela também está fora da escola. Hoje a gente tem canais no YouTube, hoje você tem redes sociais em que você faz vídeo e se coloca, e você fala com as pessoas. Então essa aula é bem importante para a gente pensar essa exposição oral e os recursos que ela exige e o que a gente pode trabalhar para estar se colocando melhor em uma exposição oral, seja ela formal ou informal, ok? A gente começa com primeiro um problema que é bastante comum com os adolescentes, né, aí na idade de vocês, que é a timidez. Então eu coloquei um tema para começar esse tema, porque é um dos problemas, um dos obstáculos para você falar em público, certo? Aí aqui eu achei num blog de um psicólogo algumas ideias sobre passos para vencer a timidez, né? Como que eu posso melhorar, me ajudar? Eu sou uma pessoa tímida, mas eu quero, né? Eu preciso apresentar um trabalho, eu quero falar em público, em algumas situações até é necessário, né? E o que eu faço? Então ele dá algumas dicas, a gente começa essa aula pensando sobre isso. Primeira dica, aceite-se como você é. É um exercício, né, gente? Aceitar-se como você é. A gente vai exercitando isso no nosso dia a dia, né? Olhando, para eu me aceitar, principalmente, eu tenho que me conhecer. Então, quais são as suas qualidades? O que você faz bem? Né? Quem é você? Né? Então, se conhecer ajuda a se aceitar. Controle sua ansiedade. A ansiedade, o controle da ansiedade tem vários recursos, então atividades físicas, você também pode fazer meditação, você pode aí ter algum tempo mais de quietude, né? No sentido de um controle de uma ansiedade razoável. Se expõe tente não recusar convites. Um tímido, às vezes, ele se fecha muito. Então, todo convite, ele vai evitar, né? Então, se você não fizer esse primeiro momento de contato com as pessoas, você vai sempre manter essa timidez muito forte. Então, é bacana, quando possível, tentar aceitar alguns convites, né? Se expõe aos poucos, exatamente. Com cuidado, com calma, vai se expondo aos pouquinhos, né? 5. Evite se comparar com os outros. Então, a gente está falando de passos para vencer a timidez. Não se comparar, né? Cada um é um, nós somos únicos, né? Então, o outro é o outro, ele tem as especificidades dele e você tem as suas. 6. Não se leve tão a sério. Às vezes, nós somos muito exigentes conosco. E aí, para uma pessoa tímida, ela vai ficar pensando, se eu falar, eu vou errar, eu vou tropeçar, as pessoas vão rir de mim, então fica levando tudo muito a sério e não consegue relaxar. Então tentar ser mais leve consigo mesmo. Filtre as críticas. As pessoas vão criticar de todo modo, é comum, mas você deve filtrar o que serve e o que não serve. Essa pessoa está falando por quê? Né? Isso serve para mim? Isso me ajuda a melhorar? Não? Então deixa isso para lá. 8. Comemore cada conquista, então autoestima, né? Então o que você fez de bom? Comemore, te dê de presente alguma coisa bacana no sentido, olha, eu vou escutar a música que eu gosto, vou falar com alguém que eu gosto, né? Então você fazer pequenas comemorações é bem bacana, porque isso ajuda na tua autoestima, né?
E em nono aqui, procure ajuda de um psicólogo se for um caso muito sério, né? E aí, claro, a gente vai falar disso. Se for em excesso, com certeza você precisa de ajuda e tudo bem, né? Tem gente para ajudar aí, ok? Pensando nisso, entrando no tema que a gente começou aí, número 1, o que é timidez para você e quando ela pode ser um problema? O que é timidez e quando ela pode ser um problema? Para você, então não é para a professora Maísa, é para você. Um tempinho para você pensar e aí a gente volta para entrar no tema exposição oral, ok? Então, o que é timidez para você e quando pode ser um problema? Bom, de modo geral, a timidez ela é uma inibição, né? Um acanhamento. Quando pode ser um problema? Né? Claro que para você, você pode trazer outras ideias, tá? Eu estou trazendo uma possível ideia aqui. Pode ser um problema quando vira uma ansiedade social, né? Quando limita a pessoa para fazer coisas que são importantes para ela. Aí é um problema. Caso contrário, tudo bem ser mais ou menos tímido, tranquilo, razoável, mas não pode se exceder. Ok, então a gente está falando do gênero oral, a timidez ela já foi trazida nessa discussão justamente porque falar em público exige se colocar. Então veja, o gênero oral que a gente está estudando, ele é um gênero então falado, ele pode ser formal ou informal. Informal, canal do YouTube, vários canais do YouTube que você vai ver, tem vídeos que são extremamente informais, né? Formal, um debate, um seminário, uma palestra, dependendo para quem você estiver falando, é uma coisa bastante formal, é um gênero formal, um momento formal, tá certo? Ok. Tem 3 momentos importantes na hora de pensar uma exposição oral, um trabalho oral, né? O conhecimento prévio, aquilo que você vai preparar, pensar antes de começar, pensar a apresentação. O preparo da apresentação. E em terceiro momento, a apresentação. Então, o trabalho oral não é simplesmente vou lá apresentar. Não. O trabalho oral exige todo um caminho para que fique bacana o resultado, tá certo? Vamos ver. Então, o primeiro caminho é o conhecimento prévio. Eu preciso conhecer previamente a situação em que eu vou me colocar. Então, eu preciso estudar o contexto. Quanto mais informações eu tiver, melhor. Então, o tema. Tá, o tema, então, claro, eu preciso saber qual é o tema, ok? Do que eu vou falar, qual é o objetivo. O público, para quem que eu vou falar? Que idade tem essas pessoas?
né? É na minha sala de aula, eu conheço a minha sala de aula, ok. Eu sei mais ou menos a idade que eles têm, eu sei mais ou menos os interesses, o modo de abordar o assunto. Local de apresentação, a gente vai apresentar na sala de aula ou nós vamos apresentar o seminário em outra sala, de repente no anfiteatro da escola, né? Estou pensando aí num seminário escolar, tá? Que recursos eu preciso? Eu vou precisar de um passador de slide, como eu tenho um aqui? Eu vou precisar de um figurino? Né? Do que eu vou precisar? Então isso também é importante. Eu tenho que pensar nisso antes, ter um conhecimento prévio. Ok. Exercício então, para a gente começar a pensar sobre isso. Letra A. Quando vamos fazer uma apresentação oral, é importante conhecer um pouco o público que assistirá à nossa apresentação? Justifique. É importante ou não? Aqui a gente tem um tom de pergunta, tá certo? Justifique se sim ou não e por quê. Tá bem tranquilo, só para a gente focar e fixar essa ideia aí para nós, tá bom? Um tempinho para você responder essa questão e a gente volta. Acho que está super tranquilo, né? Com certeza, conhecer o público é fundamental. Até quando se você pensa em abrir um canal de YouTube, no YouTube, né? Precisa conhecer o público. Você quer falar com quem? Que linguagem que você tem que utilizar para chamar esse seu público? Que temas são bacanas para chamar esse público? Então veja que nós temos que ter um preparo, um conhecimento prévio. Beleza. Vamos para o segundo momento da apresentação. A gente já pensou num contexto inicial, agora a gente precisa preparar essa apresentação com as informações que a gente já tem. Perguntas importantes nesse processo, você não vai responder essas perguntas, é só uma ideia no sentido de quando você estiver nessa situação, você precisa fazer essas perguntas e ter respostas para ela. Primeira pergunta que a gente tem que fazer, qual a abordagem do tema? Então, qual é o comando que o professor me deu, né? Ou, de repente, é uma outra situação. Que tema é esse? Que abordagem que eu tenho que dar? Né? Que recorte? Professor, é para falar sobre atividade física na adolescência. Tá, mas eu vou falar isso para quem? Para os pais de adolescentes ou para os adolescentes? Veja que muda aí, então eu tenho que ver qual a abordagem que eu vou fazer. A abordagem está relacionada ao comando e à linguagem que eu vou estar utilizando, não é isso? Se eu for falar para crianças, com certeza eu vou usar uma linguagem mais acessível. Quanto tempo será disponível? Gente, tempo é fundamental. A gente está aqui gravando e a gente sempre fica lutando com a questão dos horários, né? Todo mundo fica, olha, tem que falar menos, olha, tem que falar mais. Então a gente brinca com isso, está aprendendo aqui.
a utilizar esse tempo da aula, é fundamental. Na situação da exposição oral, é fundamental saber quanto tempo você tem, tá? A letra C, onde encontrar o conteúdo. Então, eu estou preparando a minha apresentação, eu tenho que fazer tal abordagem. Onde que eu posso achar o conteúdo que eu posso ler para criar, construir repertório para falar sobre isso, né? Em artigos científicos, eu vou encontrar em filmes. Onde é que eu vou encontrar? Então, eu preciso saber isso, pensar sobre isso, tá bom? Ainda no preparo da apresentação, uma das partes mais importantes é o repertório. Quando eu falo de repertório, eu estou falando do quê? De um arcabouço de informações, de uma construção de informações, de conteúdo que eu tenho para poder passar. Mas para eu ter, eu preciso construir. Então, eu preciso observar isso. Num exemplo de seminário escolar, o preparo dessa apresentação passa por escolher um repertório que passa por que tipo de materiais? Livros teóricos, revistas científicas, dependendo, né? Jornais, dependendo, você vai estar utilizando. Também é possível artigos científicos, livros acadêmicos, sites confiáveis. Então, claro, tudo isso tem que estar dentro do quê? Isso pode ser online ou não, tá certo? Mas tudo tem que ser confiável e tem que ter referência, tá certo? Então, ler, selecionar informações de acordo com o contexto, pensando na confiança daquela informação, uma informação verídica, tá? Ok. No preparo da apresentação, então, ler e selecionar informações. Eu vou ler bastante material, né? Eu vou acessar, mas eu preciso selecionar o que é mais importante. Aqui eu coloquei uma brincadeira, esse meme, a expectativa, né, de seleção, pontos específicos. E aí ele brinca que a realidade, o que a gente faz? A gente pinta tudo, né? Quem pinta tudo, quem, né, vai lá e seleciona tudo, o que ele está dizendo para mim? Não sei selecionar. Porque selecionar é pensar o que é importante, beleza? Então, precisa observar isso. Exercício 3 tem letra A, letra B. Para um trabalho escolar, quais são as fontes de pesquisa para o preparo da exposição oral? E letra B, na web, que cuidados devemos tomar ao usar como fonte de informações? Na web, então, a internet, a rede, né? A internet enquanto rede mundial. Que cuidados eu devo tomar se eu utilizar dela como fonte de informações? Vou buscar informações lá. O que eu tenho que fazer para cuidar, para fazer uma apresentação adequada, pensando dentro da escola? Vou dar um tempo e aí a gente volta a conversar sobre essas duas questões, tá? Vamos lá.
Ok. Para um trabalho escolar, fonte. Gente, um trabalho escolar, ele exige um cuidado com o quê? Com as fontes. Então, você vai usar livros teóricos, você vai usar artigos acadêmicos, artigos de revistas que são revistas conhecidas e importantes dentro do conteúdo, certo? Então, precisa cuidar com isso. Na web, na rede social, né? Então, claro, vou tirar lá um artigo da rede social, o que eu tenho que cuidar? Com o site. Esse site é um site confiável? Quem é o autor? Leia um pouco sobre o site, vê, né, a questão da autoria, a referência. Tem uma referência? Esse site usou esse texto de algum lugar, de algum livro? Qual a referência? Então eu vou lá, copio, guardo isso para usar nas referências dos slides. Eu não posso usar uma informação do outro, né, sem reportar a ele essa informação. É dele, não é minha, ok? Ok. Veja, no preparo da apresentação, todas as informações, seja em forma de paráfrase, né, então o uso das minhas próprias palavras, ou citação direta, quando eu uso, falo, trago dentro do texto, ou falo algo que é de alguém, devem ser referenciados. Eu tenho que trazer a referência. De onde eu tirei? De um livro? De onde que é, tá? Podem ser organizados em formas de resumo ou anotação. Estou preparando a minha apresentação. O que eu faço? Li um artigo, faço um resumo do artigo, coloco a referência e guardo. Depois, quando eu for selecionar as informações para os slides, eu vou usar essa referência e vou usar parte do resumo, tá bom? Qual a diferença entre uma coisa e outra, né? Professora, você falou de paráfrase e de citação direta. São duas coisas muito importantes num trabalho escolar, se a gente pensar numa exposição oral. Eu vou colocar no slide alguma fala de alguém, alguma escrita, alguma teoria, eu tenho que dizer de quem que é, eu tenho que trazer a autoria, né? Mas como que eu posso fazer em forma de paráfrase? O que é a paráfrase? Quando eu uso as próprias palavras para dizer o que o outro disse, né? Ou é uma citação direta, quando eu cito diretamente a fala, então eu uso aspas. Então ali, paráfrase, utilizado quando a ideia de quem escreveu pode ser incorporada ao texto a partir de suas próprias palavras. Então eu uso as minhas palavras para dizer o que o outro disse. Parafrase, para significa ao lado, então ao lado da frase, tá? Então é do lado da frase do outro. Eu uso as minhas palavras para dizer. Citação direta, quando eu copio literalmente a palavra do outro, a frase do outro. Mas pode copiar? Nesse caso pode, porque você está fazendo uma citação, você não está copiando o autor. Você não está dizendo que as ideias são suas, você está usando uma citação, ok? A gente vai ver isso com calma. O trecho abaixo, ele é uma paráfrase ou uma citação direta. Eu quero que você observe isso comigo para que a gente pense junto. Isso aqui não é um exercício, a gente vai fazer aqui junto. Por quê? Então veja, é uma paráfrase ou uma citação direta? Leio aqui com vocês. Segundo Vaz, 2008, página 63, abre aspas, não saber usar a internet em um futuro próximo, ela escreveu em 2008 isso, hein? Será como não saber abrir um livro ou acender um fogão, não sabermos algo que nos permita viver a cidadania na sua completude. Veja aqui, é uma paráfrase ou uma citação? Vou dar a dica para você. Aqui é uma citação por quê? Primeiro, você tem aqui, claro, você tem a fonte, beleza? Na fonte, a paráfrase tem fonte, citação também tem fonte. Vaz, autor, ano de publicação, página, beleza. Abriu aspas, citou, fechou aspas. Esse aspeamento indica cópia literal. Então, por isso, meu querido, isso aqui é uma citação direta, tá certo? Não é uma paráfrase. Ok. Falando de paráfrase, plágio e citação direta, eu diria o quê? E se eu pegasse esse texto do Vaz aqui, desse autor, tirasse essa aspas, tirasse essa fonte, nem citasse o Vaz. O que eu estaria fazendo? Plágio. E o que é o plágio? Crime. Vamos dar uma olhada? Bom, tem uma lei que embasa essa questão desde 98, que é uma lei que diz que o plágio é crime. Por quê? Porque regula os direitos autorais
De quem? Dos escritores, dos artistas, dos fotógrafos, dos músicos, tá? E de qualquer outra pessoa que tenha algum material produzido. São considerados propriedade intelectual. O que acontece com uma pessoa que é pega em situação de crime de plágio? Detenção, pode ocorrer uma multa e detenção de 3 meses a 1 ano, de acordo com o Código Penal, tá? Nosso artigo 184. Então veja que é sério, é importante. Então você pode usar as informações do outro, com certeza, embasar teu trabalho, mas sempre referência. Ok, exercício 4 para você. Você vai ler e vai me dizer, é uma paráfrase ou é uma citação direta? Coloque aí no seu caderno e a gente volta já já para pensar sobre isso, tá? Um tempinho aí. Então, pessoal, paráfrase citação direta, tá tranquilo, eu acho que eu só coloquei para vocês observarem, né? Houve uma mudança de localização de fonte, mantém citação direta, uso de aspas, e aí eu citei aqui, tá bom? Beleza. Exercício 5 para você fazer. Vamos fazer uma paráfrase, né, dessa citação direta. Coloquei a mesma citação direta e agora você vai fazer uma paráfrase. Vou dar um tempo. Você vai fazer uma paráfrase, usar as suas palavras para dizer o que esse autor está dizendo. Tempinho e a gente volta para conversar sobre essa resposta.
Então, como que você fez? Eu coloquei um exemplo aqui para você. Seria o que, gente? O que você vai exigir? Vai exigir de você vocabulário, tá bom? Então, ali, exemplo. É sabido que em um futuro muito próximo, quem não souber usar a internet não conseguirá exercer e viver a cidadania em plenitude. Ou seja, esse conhecimento será tão básico quanto abrir um livro. E aí a gente cita o Vaz aqui e a fonte, tá? Teria que colocar aqui. Mas não precisaria aspear. Por quê? Porque é uma paráfrase. Ok. Organizando a apresentação oral. Agora eu já sei um pouquinho sobre ela, tal. Agora vamos lá, vamos organizar. Como que a gente organiza? Eu tenho que pensar que ela tem esses momentos. Eu tenho a abertura da apresentação oral, eu tenho o desenvolvimento, eu tenho que recapitular e tenho que concluir, tá bom? Vamos ver? Preparando a apresentação. Uso de slides eu vou usar, né, na maioria das vezes, aí você vai ter que olhar os recursos. Buscar aí os aplicativos que são úteis, que são legais, que você pode usar na escola para poder fazer. Escolher a fonte e o tipo de fonte que é adequado. Cores e imagens que combinem, né? Então tem que observar. Veja que a gente usa muito fundo claro e a cor aí da letra em preto. Então isso é bom porque é bem visível. Número de slides, isso é importante para a fala. Quantidade de texto e a criatividade desses slides. E também no preparo dessa apresentação, estudar os slides para você não ficar só lendo, complementar slides. Slide não é só para ler, tá? Beleza? Exercício 6. 3 aspectos importantes para o preparo da apresentação de slides. E comente sobre eles. Então você vai colocar 3 aspectos aí, rapidinho, a gente acabou de falar. Vamos fixar isso? Um tempinho para você fazer.
Bom, preparar os slides então é pensar como que o teu leitor ou o teu telespectador, a pessoa que vai assistir, vai perceber a tua apresentação. Então, a gente pode pensar em 3 coisas. Vamos pensar cores, cores que sejam interessantes para o seu público, que sejam boas para fazer a leitura da letra também. Cores de letra, formato de letra. Imagens interessantes também é outro aspecto que você pode contar, porque a imagem ela pode chamar, ela fala bastante com o teu público, também é legal. E número, eu colocaria em terceiro lugar, o número de slides. Por quê? Para que você tenha uma ideia clara de quanto você precisa para poder passar a mensagem que você quer passar, ok? Ok, e aí você vai comentar um pouquinho sobre cada um deles. Dentro da estrutura dessa exposição, agora eu vou pensar na apresentação, como que ela vai ser. Eu tenho que fazer uma abertura, tenho que fazer uma introdução, apresentar o plano dessa apresentação, né, dessa exposição, fazer um desenvolvimento do tema, então, apresentar realmente o trabalho em si, fazer um resumo, concluir e encerrar. Eu posso reduzir isso aí em menos elementos, tá? Mas eu estou colocando completo para você. De repente você pode fazer o 1 e o 2 junto, o 6 e o 7 junto. Vamos lá. Introdução. Você pode introduzir de um jeito bacana, diferente, jogar com um tema que seja de interesse do teu público. Pode contar uma piada, fazer uma coisa mais legalzinha, uma frase de efeito, então isso também é legal. Você pode fazer uma pergunta para o teu leitor, tá? Ok. Na introdução, então, esse primeiro momento. Segundo momento, a apresentação do plano. Como que a gente vai apresentar esse trabalho? Então, falar para a turma, olha, o nosso trabalho tem 3 partes, nós vamos apresentar sobre isso, isso e isso, tá? Desenvolvimento do tema. Então, é um momento em que você, se de repente for individual, ou o grupo, vai apresentar o tema. Vocês já conversaram sobre quem vai falar o quê, tá tudo já organizado. E resumo, síntese. No final, alguém, ou você, né, se for sozinho, você vai fazer a síntese de tudo, tá? Ok? No exercício 7, então, vamos ver quais são as partes da exposição oral. Eu coloquei as 7 aqui, eu pedi para você explicar 3, escolher 3 e explicar cada uma delas. Veja, tem 7 que eu coloquei aqui. Você vai escolher 3, eu vou deixar nesse slide para você, tá? Então, aqui a pergunta é essa, escolha 3 e explique. Então, a gente volta nesse slide e você vai escolher 3 dessa e explicar um pouquinho o que você vai fazer em cada uma delas de acordo com o que a gente conversou agora, tá bom? Vou dar um tempo e aí você pode fazer. Vamos lá?
ok. 3 partes você escolheu, né? As 3 partes aí. Então vamos pensar, apresentação do plano é uma parte. Fazer o quê? Dizer para o teu, pro teu público o que você vai tratar, sobre o que você vai tratar e a ordem disso, tá? Síntese, eu poderia tratar também a síntese, então fazer um resuminho de tudo que vocês disseram ou que você disse dentro do trabalho, da exposição. Encerramento, obrigada, alguém tem alguma pergunta? É um encerramento, então é o fechamento da apresentação, beleza? Vamos lá? Dentro disso, então, a gente fecha aí com o gênero, pensando no final dele. Como que a gente conclui, né, a exposição oral? A gente já viu um pouquinho, só vamos fechar. Finalização com apontamentos, conclusões, né, se for uma pesquisa, quais são as conclusões daquela pesquisa. Encerramento, agradecer e abrir para perguntas. Normalmente tem esse momento, beleza? O corpo fala, coloquei algumas imagens, o nosso corpo fala, tem um texto da década de 80 que tem esse título, é um livro, O Corpo Fala, bem legal, importante, tem na internet, você pode baixar para ler. Então, se o corpo fala, na exposição oral eu preciso cuidar dos meus movimentos, não é isso? Então, vamos ver lá. Primeiro, aí ó, saber me posicionar diante do público, dirigir o olhar, eu não posso nem ficar muito com o olhar para baixo, né? Tem que ter esse cuidado, olhar para todos, né? O tom de voz, alternar esse tom de voz, falar para todos os ouvintes, não andar na frente dos recursos, então ficar passando na frente das coisas, né? Porque isso vai trazer um desconforto aí para o público. E não utilizar termos, uma linguagem oral, informal, porque você está num momento formal, tá certo? Então, tipo assim, né, daí não combina com a apresentação formal, tá? Ok, ficar de costas com a plateia? Também, vamos evitar. Ler os slides todo o tempo, só ler, não é legal. Ficar com as mãos na cintura o tempo inteiro, né, assim, o tempo inteiro. Ou com a mão no bolso, ou encostado na parede, outra coisa que acontece. Gesticular demais. Eu gosto de gesticular, sou bastante movimento, sou do movimento, mas também não pode se movimentar tanto, porque senão o público vai ficar aí perturbado. Bocejar, jamais, cansado, né? Parece que tá chato, tomar esse cuidado. O público também, né? A turma, seria legal que ela não bocejasse, porque senão você vai ficar bem desmotivado. Falar muito baixo ou no mesmo tom, né? Cuidar com alternar para poder a pessoa não dormir te ouvindo. Ficar olhando o relógio como se quisesse acabar também, porque você está sendo olhado, lido pela turma, pelo público. E para isso tudo, professora, o que você tem que fazer? Treinar a apresentação, tá bom? Treinar com vídeo, com o teu celularzinho, e aí vai ficar bem bacana, tá? Ok? Tem um quiz aqui, a gente vai fazer junto agora. O gênero de exposição oral não precisa de preparo, pois não há dificuldade, porque a gente fala mesmo e tá tudo bem. Ou exige um preparo e adequação? Tá muito fácil. Letra B, você sabe. Tom de voz, deve se alternar para não cansar? Alternar, então um pouquinho mais alto, um pouco mais baixo, uma voz mais forte e tal. Ou deve ser sempre muito alto? Né? Ficar gritando no ouvido das pessoas, será? Acho que não, né? Então, letra A, realmente, alternar. Sintetizando a nossa aula, o que a gente discutiu hoje? Falamos um pouco da exposição oral, da apresentação de trabalhos na escola, da elaboração dela e da postura que você deve ter. Isso é treino. Quanto mais você apresentar, treinar, melhor você vai ficar, ok? Então, obrigada por ficar aqui na nossa aula. Continue estudando e até mais!